Uma das maneiras já utilizadas atualmente para evitar o aquecimento global é através do mercado de carbono. Mercado de carbono. Você tem uma ideia de como é que funciona esse chamado mercado de carbono? Mercado de carbono é um instrumento de política pública que transforma CO2 em ativo econômico. O Estado define um limite máximo de emissões de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, por ano para o setor industrial. A cada ano, a indústria recebe uma cota individual de emissões. Por exemplo, uma indústria de cimento, que trabalha com uma cota de 300 mil toneladas por ano, mas emite 360 mil, graças às suas instalações ultrapassadas. Ela terá que comprar 60 mil toneladas de uma indústria com emissões abaixo da cota e que assim pode comercializar seu superávit de CO2. Pode ser uma usina termonuclear, que emitir menos após modernizar sua caldeira. A usina pode descontar no custo as 60 mil toneladas que vendeu para a indústria de cimento a uma taxa de mercado atual e recuperar seu investimento em modernização. O comércio de carbono é uma forma dos governos convencerem as empresas a reduzirem suas emissões, investindo em tecnologia menos poluente. Todos esses dias você acompanha aqui no Jornal da Record News, que aliás você acompanha aqui na Record News e no nosso portal, que é o r7.com, uma série de entrevistas e uma série de opiniões a respeito da reunião que está acontecendo em Paris, a reunião do clima em Paris, que agora chega ao seu ponto máximo, né? Que é a chamada COP21. Hoje a gente vai continuar com essas entrevistas e nós temos aqui um convidado, que é o João Paulo Capobianco, diretor do Instituto IDS, que é o Instituto Democracia e Sustentabilidade. Ele está aqui conosco. Capobianco, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela participação. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O que a gente pode esperar, já vista que nós estamos a poucas horas de uma decisão oficial dos países reunidos na Conferência do Clima em Paris? Olha, Heródoto, acabo de falar com o pessoal da Coalizão Brasil, Florestas, Clima e Agricultura, da qual a gente faz parte, que envolve mais de 100 organizações. Lá em Paris, a expectativa é positiva. Quer dizer, o documento sai amanhã, de manhã, às 9 horas de Paris, 6 horas aqui do Brasil. Vamos todos estar ligados para olhar no site da convenção. Claro. Mas o fato é que esta conferência é marcada por uma diferença muito grande em relação às anteriores, que foi o fato de que os países signatários da convenção apresentaram as suas propostas de redução de emissões, as chamadas INDCs, né? Brasil e mais 185 países apresentaram, num conjunto de 195. Então, veja bem, a absoluta maioria dos países assumiu compromissos. Claro que você tem compromissos menos profundos, outros dependendo, muito relativos a alguma outra coisa, ou seja, tem várias coisas que você tem que analisar ali, mas o sinal é de que há um movimento forte. Agora, os grandes países, de grandes potências econômicas, industriais, estão nessa lista ou não? Estão, com certeza. Estados Unidos, China, etc., Rússia, com tudo mais? certeza, sim. Estados Unidos, a União Europeia é muito ativa, todos os países da União Europeia. Os Estados Unidos está muito ativo nesse processo, o próprio presidente Obama está ativamente atuando para que Paris gere um resultado positivo. O Brasil também tem feito um papel importante, uma liderança muito positiva, empurrando, digamos assim, para um documento mais forte. Há alguns problemas, evidentemente, né? Por exemplo, uma questão importantíssima é quantos graus nós vamos fixar. Estava se falando em 2 graus. Graus de aumento da temperatura do planeta. Até o final do século, né? Até o final do século. Um compromisso para reduzir as emissões, para que a temperatura não vá além de um acréscimo de 2 graus. Agora já nós conseguimos avançar para 1,5 grau, que é muito positivo. Porém, já tirou a referência do final do século. Então, você vê, são negociações... E quando seria 1,5 grau para quando? O mais rápido possível. O mais rápido possível. Então, começa a gerar um certo desconforto. A questão da descarbonização, que é o compromisso de substituir os combustíveis fósseis por combustíveis não emissores, também perdeu um pouco de força. Mas nada ainda está fechado. Ainda há muita negociação. E há um esforço grande da diplomacia internacional, de muitos países que estão liderando uma ação, e aí chama a atenção da França. A França fez um papel incrível, né? O país sede sempre é muito importante nesse tipo de conferência.
E a França jogou um peso político enorme, o presidente envolvido, todo o governo atuando de forma muito intensa. Então, a expectativa é positiva. Ainda não sabemos como vai ser, porque ainda há muitos acertos a serem ajustados no documento. Agora, mas não há o temor de que uma mudança no modelo industrial, no modelo de utilização de combustível, possa prejudicar a economia do mundo inteiro e o PIB mundial crescer menos do que se espera que ele cresça? Esse é um ponto que ficou muito evidente em Paris, que não é mais isso. Isso já é, digamos, praticamente uma página virada. Em que sentido? Porque ficou evidente, e as experiências, os projetos, as iniciativas em todo o mundo mostram que se abre uma nova oportunidade. Não está se falando de parar o desenvolvimento, não está se falando de voltar para trás na história. Ao contrário, é de continuar avançando, gerando mais bem-estar, mais desenvolvimento sustentável, tá certo? Mas utilizando outras formas, outras fontes de energia, ajustando a economia. Nós vamos abrir milhares de empregos na economia verde. Serão milhares de empregos na substituição do modelo energético para modelos ambientalmente adequados. Mas não vai custar mais caro isso? Não, porque justamente o avanço do uso está reduzindo o custo. Se você pegar o preço, por exemplo, da energia eólica, movida a vento, de 10 anos para trás para cá, o preço caiu absurdamente. Os painéis solares, que tinham um preço proibitivo há 2, 3 anos atrás, hoje custam 10% até dos valores inicialmente quando foram produzidos lá há 10 anos atrás. Então você tem o avanço da tecnologia, o uso dessas alternativas aumenta a demanda. Agora, e aumenta e cai custo. Você acha que algumas indústrias emblemáticas do consumo do combustível, como por exemplo a indústria automobilística, eles vão se engajar nisso? A indústria automobilística está fazendo um shift, que a gente chama, né? Se você for olhar o último salão do automóvel aí mais badalado, a quantidade de veículos elétricos já sendo colocados no mercado é impressionante. A redução dos veículos, a diminuição do peso, né, o uso de combustíveis, o uso de energia elétrica, ou mesmo agora evoluindo para o hidrogênio. Então, você tem uma busca, a indústria automobilística está buscando se reinventar nesse processo e manter, evidentemente, o seu papel de destaque. Mas há um movimento. Então, o que marcou muito Paris, na minha opinião, foi o número de empresas. O setor privado foi em peso para Paris. Isso é inédito. Deixou de ser uma conferência de ambientalistas, digamos assim, de governos, para ser uma conferência de ambientalistas, governos e o setor privado, mostrando propostas, buscando oportunidades, discutindo financiamento. E o que é que fez esses atores que você acabou de listar se aproximarem? Acho que é ameaça real ou não? Olha, os dados científicos são cada vez mais evidentes e os resultados são cada vez mais claros. O derretimento do Ártico é mensurável de forma muito simples, né? A elevação de nível de água, o risco que isso vai trazer para grandes áreas densamente urbanizadas, ou seja, a ciência avança cada vez com mais dados, cada vez dados mais confiáveis, que mostram que o cenário das mudanças climáticas é dramático. Já começou e pode se agravar dramaticamente com impactos terríveis sobre a sociedade. Então, esse movimento foi um processo de evolução. Da negativa, passou-se à aceitação. E no momento em que você aceita isso como um cenário provável, você começa a buscar alternativas para ajustar os processos. O que aconteceu foi isso. Então, digamos, a reação que havia, né, ela diminuiu dramaticamente. Mesmo os países mais radicalmente contrários, os mais conservadores nessa agenda, estão mudando de posição muito rapidamente. João Paulo, queria pedir que você ficasse um pouco mais conosco aqui para a gente continuar a nossa conversa aqui no portal, tudo bem? Com certeza. Eu vou te perguntar o seguinte, como é que o Brasil se apresentou quando nós fomos para lá e a gente tinha um aumento da derrubada de floresta na Amazônia e, ao mesmo tempo, aquela tragédia ambiental que todo mundo ficou estarrecido. Como é que a delegação brasileira chegou lá com esses dois carimbos? Olha, eu tenho dito que a participação brasileira na Conferência do Clima em Paris é um paradoxo, é contraditório, porque
De fato, o Brasil chega lá com um aumento do desmatamento da Amazônia em 16%, um aumento muito significativo. Esse acidente de Mariana dramático, comprometendo toda a bacia do Rio Doce, mas teve um papel importante nas negociações. Tanto que a diplomacia brasileira e a ministra do Meio Ambiente do Brasil foram chamadas a presidir um dos grupos mais complexos de negociação final, que era o grupo que discutia a questão das diferenças entre países desenvolvidos e não desenvolvidos e as responsabilidades de cada parte, um tema muito espinhoso na conferência. E o Brasil participou disso de forma muito positiva. Na realidade, Heródoto, o Brasil, embora não esteja fazendo a lição de casa, né, ele se credenciou para a conferência com uma INDC, aquela proposta que ele fez anteriormente, bastante ambiciosa. Foi um dos países que, por exemplo, definiu metas de redução de emissão em números absolutos, ou seja, tanto por cento em tal data. Muitos países não fizeram isso. Fizeram percentuais de redução de acordo com a evolução das emissões, ou seja, uma série de nuances, entendeu? Que não te permitia aferir com precisão. O Brasil, ao contrário, definiu metas aferíveis, mensuráveis, definiu uma meta de recuperação de florestas, de áreas degradadas, de 12 milhões de hectares, mais do que o estado de Santa Catarina, né, até 2030, ou seja, números importantes. Assumiu compromissos em relação à recuperação de pastagens, ou seja, o Brasil assumiu compromissos importantes. Portanto, do ponto de vista da conferência e da Convenção de Mudanças Climáticas, o Brasil está plenamente credenciado, porque foi um dos países que apresentou propostas muito consistentes. Agora, é o que você disse, a lição de casa tem que ser feita, né? Inclusive, os próprios compromissos que o Brasil está assumindo vão exigir muito mais empenho do Brasil internamente nos seus processos internos. Haja vista, por exemplo, um dado importante: nos últimos anos a emissão de gás carbônico na produção de energia aumentou, o que é uma contradição. Sem dúvida. Nós devíamos estar caminhando para as energias renováveis baixo emissoras. E o Brasil aumentou as emissões em função do acionamento das termoelétricas agora nesse último período. Acabou, Bianco. Obrigado pela gentileza. Obrigado a você, foi um prazer. Obrigado. Bom, está aí, portanto, então, mais um esclarecimento para você que está nos acompanhando aqui na nossa edição do Jornal da Record News, para que você possa ir formando opinião também a respeito de assuntos importantes. Todos eles são importantes. Alguns mais, outros menos. No caso, por exemplo, da Conferência de Paris, acho que é fundamental para a gente poder entender e, claro, a gente vai acompanhar a divulgação do texto final acordado entre os países convidados. A gente volta em instantes. Até já.